Então, como é que vocês entendem quando que é um bom momento para comprar o Bitcoin, por exemplo, e quando que é um bom momento para você começar, digamos, a recolher as velas? Ou essa gestão ativa não é com o Bitcoin é benchmark? Tem valuation para Bitcoin? É, excelente pergunta. Acho que, assim, tem, né? Tem métodos de você fazer, tem até, assim, price to earnings, e principalmente quando você está falando de protocolos que geram receita, exatamente, você consegue ter algumas métricas assim. Hoje até a gente tem softwares que ajudam já a fazer isso, que já puxam as próprias métricas do blockchain, você consegue ter acesso a isso muito mais direto. Mas quando a gente também fala de gestão ativa, são vários aspectos que a gente tem que traduzir para o mundo de cripto, né? Acho que a primeira questão é você falar, assim, às vezes, de um valuation de uma moeda, assim. Ela vai ser um processo muito único, assim, vamos dizer assim. Cada setor, não vou colocar para cada moeda, mas para cada setor, assim, você tem um processo de análise bem específico para cada um deles. Então, como eu comentei, você vai falar o processo de DeFi, finanças descentralizadas, que tem, por exemplo, uma corretora descentralizada, uma DEX. Então você vai ver qual que é o número de usuários, quanto que eles estão negociando, quanto que isso gera de FII. Você consegue ver o caixa, às vezes, da própria fundação, do próprio protocolo, que é esse semelha esse contexto de empresa. Então, ele já tem uma sofisticação assim muito maior nesse sentido e você consegue ter um acesso de dados muito mais direto. Quando a gente fala especificamente em Bitcoin, a gente vai estar olhando ali alguns aspectos de rede, né, que a gente chama de dados on-chain. Então, assim, quem são os usuários que estão utilizando? Você tem ali algumas especificidades, né? O TXO e o UTXO, que são dados ali que você vai ver qual que é o saldo ali remanescente, às vezes, de transações do Bitcoin. E a partir disso você consegue chegar ali um preço, mais ou menos, pela oferta, assim, pelo que está sendo transacionado, mais ou menos qual que seria o preço dele, que é bem sui generis em relação ao Bitcoin. E cada um desses processos específicos é um processo que vai tomar tempo, é um processo que né, tem que ser bem pessoas específicas para isso, assim. Então, dentro da QR, assim, para a gente cobrir esse espectro como um todo, a gente tinha duas possíveis caminhos, assim, vamos colocar. Ou a gente contratava um monte de gente para fazer uma coisa mais parruda, assim, de pessoas, assim, e cobrir cada um desses setores, ou a gente fazia da onde a gente vem, da nossa origem, e traduzia isso no modelo, né? Sistematizava esse processo. E o processo que a gente fez todo dentro da QR durante alguns anos, todo esse aprendizado, são mais de 4 anos de fundo de gestão ativa, foi justamente fazer esse processo de sistematização da alocação. Então, a gente, a partir de alguns dados que a gente tem, assim, de modelos de multimercado mesmo, como CAPM, Vol, Uhum. Sharp, Momento, a gente consegue traçar alguns parâmetros de mercado e a gente usa também dados on-chain. Para cada um desses específicos setores, a gente consegue destrinchar isso e montar ali dentro de um modelo que a gente. Eu não falo quant, porque assim, eu entendo que quant é você tirar viés de gestor, então a gente tem o viés discricionário, porque a gente entende que cripto ainda é um mercado nascente, tem Black Swan, tem alguns problemas, tem algumas questões que não são tão, não dá para ser tão direto assim nesse processo de enviesado, né, de Uhum. tirar de viés. Mas a gente consegue sistematizar bem esse processo e a partir desses parâmetros a gente olha dado de mercado e dado como se fosse discricionário, que eu entro um pouco Uhum. ali no valuation, no price to earnings, etc, desses ativos. E aí a gente consegue montar ali, dentre esses 10 parâmetros que a gente coloca, os melhores ativos, né, junto com uma propagação ali do modelo para risco. A gente consegue dissecar ali entre 10 carteiras com 10 ativos e a gente diminui bastante o escopo ali de análise, focando muito mais, né, dentro do que tá surgindo ali a partir desse modelo, que é um modelo mutável, que é um modelo Uhum. que a gente está sempre trabalhando, assim. Então foi esse o caminho que a gente que escolheu, assim, entender que vem todo mundo, na verdade, assim, daqui a gente vem desse background também do institucional, Aham. né? Eu, antes de entrar em cripto, trabalhei também no mundo de bancos, etc., em gestoras, e aí a gente trouxe essa visão e adaptou ali para o mundo cripto. Eu acho que só o segundo ponto que a gente também recebe bastante questionamento é em relação a benchmark. E a gente vê isso como a famosa faca de dois legumes, né? Aham. Por quê? Porque quando a gente fala em benchmark de um fundo multimercado, o que a gente vai estar olhando? Ah, um IMA, dependendo de um CDI, quando a gente está falando de liquidez ali daquele fundo. E um FII a gente vai olhar mais, de repente, para um direto ali para o Ibov. No mundo cripto, se eu coloco o meu benchmark como sendo direto em Bitcoin, surge essa questão de o fundo tem que superar o Bitcoin, mas porém, ao mesmo tempo, eu incentivo, às vezes, o gestor a tomar mais risco. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente olha para um fundo de gestão ativa, especificamente para nossa visão, a gente olha muito em relação a Sharp, né? Uhum. Retorno e volatilidade. A gente quer entregar um retorno melhor e uma volatilidade menor, mas principalmente focando nessa relação dos dois.
Quando a gente tem esses ciclos de alta em cripto, em que a gente, historicamente, a gente viu o Bitcoin subindo para depois o mercado ir subindo junto, né? Aumenta a dominância do Bitcoin em conjunto. Para eu superar o Bitcoin nesses momentos, eu tenho que fazer o quê? Comprar ativo menor. Uhum. E eu prejudico o quê? A minha volatilidade. Então, a gente não querendo tomar esse viés de ser um ativo, um fundo assim que tem essa vol gigantesca, a gente prefere reduzir um pouco a questão do retorno e garantir uma vol mais normalizada para um viés assim de multimercado. E aí, conversando até com outros, né, distribuidores dentro do mercado, assim, eles entendem muito mais, assim, essa questão de trazer um benchmark dolarizado, como um Treasuries, mais uma porcentagem fixa, para também você não ter esse efeito do dólar tão direto, que a gente compra ativos lá fora, então tem a questão do dólar. E a gente prefere usar mais esse tema, assim, de um benchmark dolarizado, né, um Treasuries mais um percentual, no caso mais 2, justamente para adequar a volatilidade dentro desse mercado e ainda conseguir capturar retornos expressivos. A gente está falando ali de retornos acima de 100% ali em 12 meses. Boa.